Marlon Douglas pode ser a novidade do esporte no jogo de hoje contra a equipe do Clube Náutico Caparibe, primeira partida da decisão do Campeonato Pernambucano, às 18 horas na Ilha do Retiro. Mas olha, não só essa novidade não, hein? No gol, na lateral esquerda, no ataque, enfim. Muitas mudanças do técnico Roger Silva para o jogo diante da equipe do Clube Náutico Caparibe. O Náutico não deve ter mudanças, apenas a volta do goleiro Muriel e possivelmente, se Matheus Silva tiver condição, joga na zaga. Se não, vai o Wanderson. Aliás, eu vou trazer as escalações, a arbitragem, onde você vai assistir, detalhes, confronto, galera. E decisão é decisão. Não tem favorito, já disse isso aqui. Mas o Náutico leva uma pequena vantagem por ter o time mais entrosado, jogar mais tempo junto, ter o mesmo treinador. Isso, sem sombra de dúvidas, conta muito, galera. Mas não ganha jogo e também não ganha campeonato. Pode ajudar, sim senhor. Pois é, a história de 2026 do Campeonato Pernambucano começa a ser contada verdadeiramente logo mais às 18 horas na Ilha do Retiro, no pontapé inicial entre Sport e Náutico, com o árbitro master do Ceará, Marcelo de Lima Henrique, que vai apitar o jogo. Seja sempre muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu digo sempre que você que manda aqui no nosso canal, você que é dono do nosso canal, você sabe que aqui é só resenha, mas a gente fala sério, né, galera? Então, simbora! Esse clássico centenário envolvendo Sport e Clube Náutico Caparibe, jogo decisivo. E os últimos títulos, né? Do Sport em 2019 em cima do Náutico e do Náutico em 2022 em cima do Sport. Então, simbora! Bom, o histórico de Náutico e Sport, né? O Sport tem 218 vitórias, o Náutico tem 189 vitórias, tá? São 163 empates, num total de 570 jogos. Então, esse clássico dos clássicos de hoje é o de número 571, tá? E os gols? O Náutico marcou 657 gols e o Sport 716 gols. O Sport leva vantagem em relação ao Náutico nesse clássico centenário de muita história. E, assim, acho que pela história e pelos títulos e pelas conquistas, enfim, pelos confrontos, pela maioria, obviamente, da sua torcida, e aí eu falo das duas torcidas, tanto do Sport e do Náutico, que consideram o jogo clássico dos clássicos, que foi, obviamente, denominado pela sua história e pelos confrontos que a gente falou agora. Bom, o que vai acontecer, a gente não sabe, mas, enfim, o Sport deve mudar a sua característica de jogo. Deve mudar, inclusive, porque a entrada de um jogador que não tem, né, a característica de armar, de fazer leitura de jogo, de ser um cara mais intenso e de ter transição rápida, muda completamente a definição tática e a sua variável dentro de campo. Se o Marlon Douglas for confirmado, e é isso que está se falando, o Sport ganha em velocidade, ganha em transição rápida, mas ao mesmo tempo o Sport não pega aquele cara de cadenciar o jogo, que eu acho que o Roger está apostando em ir para cima do Náutico para conseguir fazer um gol, outro gol, e aí tentar fazer o meio-campo jogar com mais cadência, né? Trabalhando mais essa bola, tendo a posse de bola. Então, essa é uma característica. O Náutico tem 3 jogadores que são diferenciados e podem fazer, obviamente, o jogo ser alvirrubro. Principalmente o meio-campo, através do Dodô, que tem muita qualidade, que é um dos destaques do campeonato. O Vinícius, que é o cara de transição e velocidade rápida pelo lado esquerdo, e o Paulo Sérgio. Então, o meu entendimento, esses 3 caras é que fazem o Náutico jogar. Mas óbvio que se o Sport tentar ou marcar ou anular essas peças, pode ser que surja alguém aí, né, e possa aparecer nesse clássico dos clássicos.
Do Sport, eu acho que dentro da característica de que o time tem e que o time joga, a provável escalação mostra que o Sport vai ganhar o poderio ofensivo do lado esquerdo, sem sombra de dúvidas, com a presença do Filipinho. Tá? Era o melhor jogador até então do Sport quando ele sofreu a lesão e está de volta. O Thiago Couto no gol passa mais confiança para o grupo, confiança para o torcedor, confiança para o time. É outra história o Thiago Couto em relação ao House. Porque o Thiago Couto vem de um momento muito bom nos jogos finais do Campeonato Brasileiro da Série A jogando pelo Vitória. Então a característica do Thiago Couto pode sim fazer diferença. Então a provável escalação do Sport, que eu disse que ia dar para vocês aqui a escalação. Vamos lá, Thiago Couto no gol, Augusto Pucci na lateral direita, é um cara inclusive que estava no time quando o Sport foi goleado pelo Náutico por 4-0, quer dizer, deve estar babando, deve estar querendo esse jogo, né? Porque ele estava naquele time dos meninos que foram goleados pelo Náutico por 4-0. Então Augusto Pucci na lateral direita, o meio-campo com o Benevenuto, Marcelo Benevenuto, que para mim, além de ser um cara que pode ser ofensivo quando o Sport tiver um escanteio, uma falta na área, como é um jogador defensivamente bem, mas não é um cara muito rápido. Então, e ele cai pelo lado direito, justamente onde o Náutico é forte, ali no lado esquerdo, com o Vinícius, o Dodô e o Yuri Silva. Então, o Sport vai ter que ter um reforço naquele lado. Mas Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e o Filipinho de volta ao time. Esse meio-campo que está sendo colocado com o Zé Gabriel, o Pedro Martins e o Marlon Douglas é um meio-campo completamente novo, tá? Uma característica nova. Eu sei que o Roger Silva gosta muito do Zé Gabriel, ele disse que é um dos pilares da equipe. Ele gosta do Pedro Martins também. E o Marlon Douglas ele elogiou bastante. E ele entrou bem no jogo contra a equipe do Retrô. Ele entrou muito bem, o Marlon Douglas. Então, Marlon Douglas pode ser esse homem de meio, fazendo a transição. Barleta, que está de volta ao time, Yuri Castilho do lado e o Zé Roberto, o Zé do Gol, começando o jogo. É uma provável escalação? É. Não sei se o Roger vai colocar, se o Roger vai optar pela entrada do Gustavo Maia ou a entrada do Gustavo Coutinho. Isso ainda são opções. Eu acho que durante a semana o Roger treinou bastante esse time e viu o que ele tem de melhor para ter esse potencial. Já o Náutico, torcedor, como eu falei, o Náutico não deve apresentar mudanças drásticas ou radicais no time. Muriel volta no lugar do Gaston, se lesionou, ficou fora, mas já está à disposição, vai para o jogo. E aí, o Arnaldo na direita, o Wanderson, o Igor Fernandes e o Yuri Silva na lateral esquerda. Samuel, o Anderson e Dodô, Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio. Paulo Sérgio sendo esse cara centralizado, o Vinícius. O Júnior Todinho ainda não encontrou o melhor do seu futebol. Essa é a realidade. Tá? Tem o Toró, tem o Juninho, jogadores que têm características ofensivas que podem também aparecer no time do Náutico. Não acredito que vá, para esse momento, o Hélio mudar radicalmente a equipe, mas acredito que dentro da filosofia do Náutico, esse primeiro jogo é um jogo que o Náutico, obviamente, não vai se atirar completamente, né? Eu acho que ele vai ter saber jogar esses 180 minutos, que mais os acréscimos, 90 minutos mais os acréscimos na ilha e 90 minutos mais os acréscimos no Estádio dos Aflitos. Então, acho que o Hélio, por ser um treinador mais experiente, rodado, né, ganhou muitos títulos, inclusive está brigando aqui pelo 5º título do futebol de Pernambuco, do Campeonato Estadual. Então, acho que ele vai ser um cara mais comedido, não vai se atirar nesse primeiro jogo. Vai ser um cara que vai usar, não mudar sua característica, o Náutico não muda. Tá? O Náutico é intensidade, velocidade, transição, marcação alta e atacar os espaços. Isso é característica do Hélio. Mas não vai também abrir demais, porque é um jogo de 180 minutos mais os acréscimos, galera. Então ele tem que saber ser inteligente nesse ponto. O árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique, Master do Ceará, muita gente não gostou, não é um árbitro em ascensão, ele já está descendo a ladeira. Nailton Júnior de Souza Oliveira, FIFA Ceará, Luiz Cláudio Regazzoni, Master Rio de Janeiro, são os assistentes. Gleica Oliveira Pinheiro, FIFA do Pará, a quarta árbitra no caso. O 5º árbitro é Francisco de Assis da Hora,
CBF Rio Grande do Norte. O VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, FIFA São Paulo, e auxiliar de VAR é a Lilian da Silva Fernandes Bruno Master de São Paulo. O jogo vai ser transmitido na TV Globo, tá? Acho que o canal Gold também vai transmitir no YouTube, tá? E a TV FPF, não sei, mas acho que sim, tá? Não tenho certeza, tá, galera? Não tenho certeza. Mas a Globo sim vai transmitir a partir das 18 horas. Bom, o que falar para o torcedor do esporte? O esporte vai ter que buscar superação. O esporte tem que buscar jogar o máximo, principalmente com transição rápida, ocupar os espaços, ter um jogo apoiado, né? Um jogo apoiado, um jogo posicional, que eu acho que tem que ser, tá? Não dá para você jogar por função, você tem que jogar com a posição, porque o time do Náutico já tem a sua característica, e saber utilizar a inteligência de marcar os jogadores, não dar esse espaço, buscar, principalmente quando tiver com essa bola, propor o jogo, ser um time propositivo, tá? E quando tiver marcando, ser um futebol reativo rápido. Característica de velocidade, característica de atacar espaço, a característica de ter transição e de saber, né, utilizar os lados do campo também, que é muito forte. Se você joga com 2 pontas abertas, característica de jogadores de lado, de beirada de campo, o Yuri Castilho e o Barleta, essa bola pode chegar com mais qualidade, mas não pode ficar choverando. A defesa do Náutico é alta. Mas para mim, a defesa do Sport é melhor que a defesa do Náutico. Acho o Náutico tem um meio-campo melhor do que o do Sport, tem um ataque melhor que o do Sport, mas a característica do Sport em sistema de defesa é melhor. Não estou falando do goleiro, não, estou falando dos 2 zagueiros e dos 2 laterais. Acho que o Sport tem mais técnica nos seus zagueiros e sai mais para o jogo com mais categoria, mais tranquilidade. Mas assim, é um futebol disputado, brigado, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo de ansiedade dos 2 lados, mas aí cabe muito a cabeça de cada jogador, o pensamento de cada atleta, como ir para uma decisão. E a decisão, eu sempre digo aqui, galera, é um jogo completamente diferente de qualquer outro tipo de jogo. Até um clássico, que a gente sabe que mexe muito com o torcedor, com o jogador, mas é uma decisão, o cara quer ficar marcado na história de forma a ser campeão. Ele quer marcar a história no clube e, obviamente, na carreira, porque é mais um título, é um título, né? O Roger mesmo está buscando o primeiro título estadual dele. Ele ganhou uma Recopa lá em Minas com o Atlético em cima do Democrata de Governador Valadares. Mas agora não, ele busca o primeiro título da carreira dele. São 5 anos, então é um cara, como treinador que eu estou falando, porque como jogador ele é campeoníssimo. Então vejo que vai ser um jogo de detalhes, tá? Se alguém errar, e já aconteceu isso em alguns jogos decisivos, meu amigo, mata tudo, tá? E eu tô falando errar para acontecer um gol, porque você pode errar lá na frente, não tem problema, mas você atravessar uma bola, um atacante pegar e matar o jogo, você sair jogando errado, isso acontece. Erro de arbitragem também, mesmo com o VAR, a gente sabe que tem todo esse problema do VAR, o VAR não passa segurança, o VAR ainda não está tão bem implantado no futebol do Brasil, ainda deixa muito a desejar. Mas enfim, não vejo favoritismo de um lado ou do outro, vejo o Náutico como uma ligeira vantagem por ter um time jogando junto há mais tempo, por ter um treinador com mais experiência, um treinador que já está há bastante tempo, que reforçou o seu time e que conhece muito bem o futebol do Pernambuco, já ganhou 3 títulos com o Sport e 1 com o Náutico, então ele sabe como funciona tudo isso. Mas não ganha um campeonato. É detalhe, é um momento, é a equipe, é a vontade, é uma preleção, é algo que alguém fala e que marca o jogador. A partir de agora, então, tudo isso. Hoje, galera, a gente tem live para jogo pós-jogo e vamos sim, né, falar direto da Ilha do Retiro, mostrar como está a chegada da torcida, os 2 times, tudo isso aqui no nosso canal. Então, seja sempre muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vindo. A gente está caminhando de 214 mil inscritos, galera. Já estamos com 213.659 inscritos. Se você puder, dá essa moralzinha para ver se a gente chega hoje a 214 mil. Se não está inscrito e gosta do nosso conteúdo, se inscreve. Obrigado, fica na paz de Deus. Um grande abraço. Deus te abençoe. Um bom domingo, um grande jogo e que vença o melhor.
Fica na paz de Deus. Valeu, pessoal. Tchau.